A vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam esta expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade do seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte. Para os que aceitam a expiação, ela proclama a soberania de Jesus Cristo, diante do qual se dobrará todo o joelho no céu e na terra. Uma porta aberta dá acesso ao centro do universo. O céu, uma voz chama: vem ver o que se está a passar aqui. No espírito, o apóstolo João observa o interior da sala do trono de Deus. Um deslumbrante arco-íris de esmeralda circunda o trono central, de onde saem relâmpagos, trovões e vozes. Sentados sobre tronos menores estão dignatários ataviados com vestes brancas e coroas de ouro. Quando se ouve o som de uma doxologia, os anciãos prostram-se em adoração, lançando as suas coroas diante do grande trono. Um anjo portador de um rolo selado com 7 selos exclama: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Desanimado, João vê que ninguém no céu ou na terra é digno de abrir aquele rolo. O desânimo torna-se em pranto, até que um dos anciãos o consola. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Olhando de novo para o majestoso trono, João vê um cordeiro que tinha sido morto, mas está vivo e revestido do poder do Espírito. Quando este humilde cordeiro pega no rolo, as criaturas viventes e os anciãos começam a cantar um novo hino. Tu és digno de receber o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com a tua morte conquistaste para Deus gente de todas as tribos e de todas as línguas e de todos os povos e de todas as nações. Fizeste deles reis e sacerdotes para servir ao nosso Deus, e eles hão de reinar sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Todos os seres criados no céu e na terra se unem neste cântico ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Que haverá de tão importante neste rolo? Ele registra a libertação da raça humana da escravidão de Satanás e descreve a vitória final de Deus sobre o pecado. Revela uma salvação tão perfeita que os cativos do pecado podem sair do cárcere da condenação por simples decisão pessoal. Muito antes de ter nascido em Belém, o Cordeiro anunciara: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, capítulo 40, versículo 7 e 8. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Foi a vinda do Cordeiro morto desde a fundação do mundo que efetuou a redenção da humanidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A graça de Deus que salva. As Escrituras revelam um Deus que tem um imenso interesse na salvação da humanidade. Os membros da divindade são aliados no trabalho de reconduzir as pessoas à união com o Criador. Jesus salientou o amor de Deus que salva, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. As Escrituras declaram que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Ele vem em auxílio da humanidade, com amor eterno. Jeremias capítulo 31, versículo 3. O Deus que nos estende o convite para a salvação é todo-poderoso, mas o seu amor precisa de deixar que cada pessoa faça livremente a sua escolha. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. A correção é um método contrário ao seu caráter e não pode ter lugar na sua estratégia. A iniciativa divina. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tomou a iniciativa de os procurar. O casal culpado, ouvindo a voz do Criador, não correu alegremente ao seu encontro, como antes costumava fazer. Em vez disso, esconderam-se. Mas Deus não os abandonou. Chamou com toda a persistência. Por Adão, onde estás? Com profunda tristeza descreveu-lhes Deus as consequências da desobediência, a dor, as dificuldades que haveriam de enfrentar. Porém, na situação de desespero em que se encontravam, o Senhor revelou-lhes um plano maravilhoso, prometendo-lhes a vitória final sobre o pecado e a morte. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Graça ou justiça. Mais tarde, a seguir à apostasia no Sinai, o Senhor revelou a Moisés o seu caráter benevolente, mas também justo, proclamando: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficências e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. O caráter de Deus revela uma fusão peculiar de graça e justiça, um desejo de perdoar e uma relutância em limpar o culpado. Só na pessoa de Cristo é que conseguimos compreender como se podem conciliar estas qualidades de caráter. Perdoar ou castigar. Durante as épocas de apostasia de Israel, Deus muitas vezes pleiteou ansiosamente com as pessoas para que reconhecessem a sua iniquidade e voltassem para ele. Jeremias, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Mas desdenharam os seus generosos convites. Jeremias, capítulo 5, versículo 3. Uma atitude obstinada de desprezo pelo perdão torna o castigo inevitável. Salmos, capítulo 7, versículo 12. Deus, apesar de ser misericordioso, não pode perdoar aqueles que se apegam ao pecado. Jeremias, capítulo 5, versículo 7. O perdão tem uma finalidade. Deus quer transformar os pecadores em santos. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. A sua mensagem de salvação dirige-se a todo o mundo, em termos bem claros. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. A ira de Deus contra o pecado. A transgressão original criou na mente humana uma disposição de inimizade contra Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Consequentemente, merecemos o desagrado de Deus, que é um fogo consumidor contra o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 29 e Abacuque capítulo 1, versículo 13. Uma verdade muito solene é que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. E todos são, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3 e Efésios capítulo 5, versículo 6. Estão sujeitos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A ira divina
é o que a Escritura chama a reação de Deus ao pecado e à injustiça. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A rejeição deliberada da vontade de Deus revelada à sua lei provoca a sua justa indignação ou ira. Segunda de Reis, capítulo 17, versículo 16 ao 18. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Lade escreveu: os homens são eticamente pecaminosos, e quando Deus leva em conta todas as transgressões que pesam contra eles, tem de os considerar como pecadores, inimigos, como objetos da ira divina, porquanto é uma necessidade ética e religiosa que a santidade de Deus se manifesta em ira contra o pecado, mas ao mesmo tempo Deus anela salvar o mundo rebelde. Enquanto odeia cada pecado, tem um carinho especial por cada pecador. A resposta humana. A relação de Deus com Israel culminou no ministério de Cristo, que revelou da maneira mais clara as abundantes riquezas da graça divina. Efésios capítulo 2, versículo 7. João escreveu: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Jesus Cristo, segundo Paulo, para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, porque, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Quem, pois, poderá desprezar as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade? Não admira que Paulo afirme que é a benignidade de Deus que leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. A própria resposta à oferta divina da salvação não tem origem nos seres humanos, mas em Deus. A nossa fé é nada mais do que um dom de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Tal como o nosso arrependimento. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Nosso amor surge como resposta ao amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Não nos podemos livrar de Satanás, do pecado, do sofrimento e da morte. A nossa justiça é como trapos imundos. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, 8 e 9. O ministério de reconciliação de Cristo. A boa nova é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A sua reconciliação restabelece a relação entre Deus e a raça humana. O texto indica que este processo reconcilia os pecadores com Deus e não Deus com os pecadores. A chave para reconduzir os pecadores a Deus é Jesus Cristo. O plano de Deus para a reconciliação é uma maravilha em termos de condescendência divina. Ele tinha todo o direito de deixar perecer a humanidade. Como já temos notado, foi Deus quem tomou a iniciativa de restabelecer as relações que se haviam cortado entre a humanidade e a sua pessoa. Nós, sendo inimigos,